Olá, meu nome é Sayonara Machado, eu sou psicóloga clínica, especialista de família e hoje eu fui convidada para falar numa rádio aqui na Austrália. Eu moro em Sydney há 5 anos e eu fui convidada para falar sobre violência doméstica, sobre relacionamentos abusivos e por que as pessoas ficam nesse relacionamento abusivo, né? Há um silêncio dos abusados, das pessoas que são abusadas e estão nessa relação. Por que que elas se mantêm em silêncio? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho na rádio e eu vou mostrar um pedacinho aqui da nossa entrevista e continuar conversando com vocês. Vamos entrar ao vivo. SBS, Austrália. Na Austrália, 1/4 das mulheres já passou por violência doméstica ou abuso do parceiro atual ou ex-namorado ou marido. Uma mulher é morta pelo atual ou ex-namorado ou marido a cada 9 dias. Globalmente, o cenário ainda é pior, com 1 em cada 3 mulheres sofrendo violência física ou sexual do parceiro. Para falar com a gente sobre esse quadro aterrador da violência em casa, o impacto na vida das mulheres, principalmente das mulheres imigrantes que estão no visto de partner, e o agravamento durante a pandemia da Covid-19 na Austrália, nós conversamos com a psicóloga Sayonara Machado, autora do livro E a Família, Como Vai? Oi, Sayonara, tudo bem? Oi, Luciana, tudo bem? Prazer falar com vocês. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente hoje. Então, eu queria saber com você quais são os primeiros sinais que revelam se uma mulher está em um relacionamento abusivo. De modo geral, os sinais começam muito sutis. E é exatamente por isso que eles vão se fortalecendo até se tornarem realmente violência doméstica, até se tornar um relacionamento, um abuso físico, né? Por exemplo, aquele relacionamento que a pessoa começa a afastar você dos seus amigos, né? Então, mas eu gosto tanto de ficar com você, vamos ficar junto hoje, mas é aniversário da minha melhor amiga. Poxa, mas e eu, não sou importante? Começa desse jeito, né? E aí você vai afrouxando, você vai abrindo as fronteiras da sua vida pessoal. Quando a gente abre as fronteiras, a gente começa a dar liberdade para essa pessoa. Então, isso que hoje eu te privava de uma relação com seus amigos, amanhã eu já estou te privando de estar com os seus familiares. E assim você vai se isolando. Então, os sinais começam de uma forma muito sutil, muito sutil. Eles são muito camuflados, né? E sempre vem com uma roupa em detrimento do amor, né? E outra coisa muito característica de relacionamentos abusivos também é o silêncio, né? É a falta de exposição do agressor. Por que as mulheres se calam? Isso é uma coisa interessante, Luciana, porque assim, o abuso, né, ele precisa de 2 vias, né? Então a gente tem o abusador e o abusado, né? Os dois têm questões emocionais muito significativas, né? Então, vou te dar um exemplo que fique fácil para você e para os nossos ouvintes, que é o seguinte: nós construímos esquemas mentais ao longo da nossa construção psíquica. Na nossa primeira infância, a gente está ali construindo a nossa vida, né? Então, é lá na infância que esse abuso está acontecendo e ele se dá. O abuso ele pode se dar, por exemplo, ou por estabelecimento. Eu tenho um exemplo de uma família muito abusadora. E aí, nessa casa, eu tenho 2 irmãos, ou 2 irmãs, duas crianças, né? Uma criança vai internalizar aquele abuso sofrido de uma forma e a outra criança não necessariamente da mesma forma. Então, por exemplo,
Uma criança, ela vai ficar muito passiva, ela vai ter muito medo daquele pai abusador ou daquela mãe muito agressiva, ela vai ter muito medo e ela vai se tornar uma pessoa extremamente dependente. E aí ela cria um esquema mental de dependência. Lá na frente, essa moça vai encontrar esse rapaz que sofreu abusos em casa, mas que se revoltou e passou agora a ser o abusador. Então ele encontra a vítima perfeita. E Sayonara, você também conta que sofreu abuso. Como é que você conseguiu sair dele? Então, como eu te falei, o abuso nas nossas relações, eles podem se dar de várias formas, né? Então, assim, eu me casei muito jovem, eu tinha 19 anos, com um homem mais velho. E então, a forma como ele falava comigo, eu achava que era correta. E só muitos anos depois, até mesmo depois de divorciada, eu fui entender que aquilo era um relacionamento abusivo. Do tipo, tô falando no telefone e aí, naquela época a gente não tinha celular, né? Então eu estava falando no telefone de casa. Aí a pessoa chega em casa, você tá ao telefone. Ah, então tá bom, mãe. Tchau. Pá, você desliga o telefone. Tava falando com quem? Ah, com a minha mãe. Ah, com a sua mãe? E desligou logo agora, na hora que eu cheguei? Aí você já tem o coração acelerado, aí as suas mãos já ficam trêmulas, você começa a suar, e aí você entra também num ciclo de ansiedade, né? E que vai te levar também a um ciclo de autossabotagem muito grande, que você fica ali se enganando, porque você tem medo de sair daquela relação, porque você agora é uma pessoa casada ou por uma série de motivos. Então, é muito difícil a pessoa entender que ela está numa relação abusiva, né? Mas, graças a Deus, eu consegui sair. Eu queria que você falasse rapidamente do seu livro E a Família, Como Vai? Ele vem abordando a história da família, né? Toda a história, e para você entender bastante que, por exemplo, a sua história não começou com seu pai e com a sua mãe. Quando eu estou falando de família, eu não estou falando do seu pai e da sua mãe. Eu estou falando dos seus bisavós, porque eles criaram seus avós e os seus avós criaram seus pais. Então, até 4 gerações, a gente vai ter aí respingo dos nossos tataravós. E a gente carrega isso, historicamente falando, na nossa vida, né? Então, se você não aprende a quebrar alguns ciclos, né? Se você não aprende a cuidar de você, você obviamente vai se envolvendo em relacionamentos errados e ficando por medo. Eu gostaria só de dar um conselho rápido para não perder essa oportunidade para essas pessoas que estão ouvindo agora. Construa suas redes de amizade. Não tenha medo. Busque amigos, busque pessoas. Se você mora fora do seu país, vocês precisam disso. Vocês precisam de ter pessoas que vocês saibam que possam contar. Perfeito, então. Muito obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente hoje. Bom, um dos pontos que foi perguntado, na rádio a gente não tem muito tempo, né? Foi quais são os principais sinais. Então eu falei ali que os sinais são muito simples e eles são muito sutis. E eu quero destacar aqui para você nesse vídeo para ficar bem claro. Então a gente vai ter os abusos digitais, os abusos emocionais, os abusos financeiros e os abusos físicos. Então, quando a gente fala de abuso digital, é aquela pessoa que sutilmente começa a reclamar das suas redes sociais, não gosta que você coloque coisas nas suas redes sociais, reclama do seu Instagram, reclama do seu Facebook, não quer mais que você faça isso. Ele começa a te afastar dos seus amigos. Ele começa a te afastar, ou ela. Não importa se você é um homem, não importa se você é uma mulher, se você é lésbica, se você é gay, todos os seres podem sofrer violência doméstica e abusos emocionais, físicos. Quando você vai se afastando, você se torna uma presa fácil para o abusador. Quando você vê, algumas pessoas já estão longe da família há muito tempo e, sem perceber, elas se afastaram de todo mundo. Então, vamos falar um pouquinho dos abusos emocionais. Os abusos emocionais, eles começam te humilhando. Veja bem que quando a gente está falando de abuso, a gente está falando de abusos muito discretos. Porque se o abuso for muito revelado, você
não vai, de modo geral, você vai ver logo de cara. E o abusador vai perder essa vítima dele, né? Essa presa que ele tinha ali nas mãos. Você vai perceber e você vai acabar escapando. Então, é muito comum as pessoas colocarem família em jogo, falar: sua família é maluca, são desequilibrados, olha para sua família. E se você está em outro país, da onde quem você pensa que é? Você veio de um país de terceiro mundo. Olha que vergonha que é o Brasil, e começa a humilhar o seu país, começa a desmerecer os nossos hábitos e costumes, né? E de certa forma sempre muito sutil. Por trás disso existe um desrespeito muito grande que está acontecendo e que até então você nem quer acreditar que isso está acontecendo. Então eu vou dar 2 exemplos aqui de 2 brasileiras vivendo fora do seu país e se relacionando com estrangeiros. Uma vivendo na Austrália e outra vivendo na América. Essa pessoa que vivia na Austrália, ela tinha postagens lindas, maravilhosas com essa pessoa na internet. Até que um dia isso veio à tona, que ela estava sofrendo um relacionamento abusivo. A violência já estava assim num grau elevadíssimo, como empurrões, saculejão, né, de pegar pelos braços assim, sacudir. E ela, é claro, estava muito apavorada. E nesse domingo, então, que ele dorme de tarde, ela enfia um roupão, sai descalça pela rua, gritando, pedindo ajuda. E então ela vai para uma casa de abrigo, de lá mesmo eles já pegam os documentos dela, passaporte, e ela vai embora para o Brasil. Mas ela tinha uma aparência ali nas redes sociais de que estava tudo bem. Então, ela vinha sofrendo várias humilhações, e ela, na hora que ela ia postar nas redes sociais, ele queria ver as fotos. Ele escolhe as fotos, né? Qual a foto que está melhor, com as filhas, que ele tinha 2 filhas pequenas e ela já cuidava bastante das filhas. E, enfim, ela sai fora dessa relação. A outra brasileira que vive na América, há uma diferença do imigrante para a Austrália e do imigrante na América, né? Porque para a gente chegar na Austrália, a maioria, né, vem como estudante ou já como visto de trabalho. Para você vir com visto de estudante é um pouco caro, você tem que provar uma série de coisas e você tem que pagar 6 meses já completo dos seus estudos, o que é bastante caro. Além de você ter que mostrar uma determinada quantidade de dinheiro no banco. Então, não é fácil para todo mundo, nem todas as pessoas conseguem isso. E aí, na América, a maioria das pessoas, elas ficam ilegal, que é o caso dessa pessoa. Então, elas vão como turistas e vão ficando lá, né? E por ficarem lá, elas também não podem voltar para o Brasil, porque elas são ilegais, né? E se elas forem para o aeroporto e voltarem para o Brasil, elas vão ser simplesmente deportadas, porque elas entraram como turistas, tiveram o visto aceito, mas não cumpriram com as leis. E aí essa pessoa conhece uma pessoa lá na América, e esse homem também não é um americano, ele é um europeu que trabalha na América. Então, ele se sente superior a ela. Um dia, numa conversa, ela contou que vinha de uma casa muito pobre, de uma cidade muito simples, né, Minas Gerais, um lugar muito sem condições. E ela fala: na minha casa não tinha nem janela. E aí, na primeira oportunidade que esse homem tem, ele joga isso na cara dela. Quem você está pensando que é? Você veio de uma casa que não tinha nem janela. Então você percebe que isso é uma falta de respeito. Esse homem também tem filhas e ela também ajuda a cuidar dessas filhas quando nos fins de semana essas filhas estão presentes. Então há um abuso muito velado, há um abuso muito disfarçado. E por que essas pessoas ficam em relações assim?
porque elas carregam consigo um esquema que as colocaram nessa posição. Então, essa pessoa, por exemplo, ela vinha de uma família de muito abuso, de muita falta de respeito, o pai muito agressivo, uma mãe muito omissa. E ela, vendo aquela violência toda ali dentro de casa, ela simplesmente ela foi absorvendo essa violência como é ok ser assim, né? Mas os filhos, eles absorvem de forma diferente. Ela absorveu dessa forma, mas, por exemplo, um irmão pode absorver de uma forma oposta. Então, eu me torno essa pessoa agressiva e passo a ser aquilo, tudo que eu odiei nos meus pais, eu passo a fazer. Então, a gente falou aí do abuso digital, do abuso emocional e agora do abuso físico. Como que começa o abuso físico? E é onde a gente vai chamar de violência doméstica. Como que começa? Ele começa, às vezes, na hora ali dos nervos à flor da pele, a pessoa vai te dar um empurrão, ela te dá um tapa. Ah, para! Aí aquele tapa, o outro vai e revida com um pouco mais de agressividade. A pessoa tem a réplica, a tréplica e dali já começa uma briga feia. Então, as coisas não começam assim. Você não conhece uma pessoa hoje, oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é fulano, ah, tá bom. E aquela pessoa naquele dia já fala, olha só, se você não fizer o que eu quiser, eu vou te bater. Olha, eu não quero saber de você falando com suas amiguinhas não, porque eu não aceito isso. Não existe isso, né? Ninguém entra numa relação assim. Mas as coisas vão acontecendo. E aí você vai me perguntar, e por que que as coisas vão acontecendo assim, Sayonara? As coisas vão acontecendo assim por alguns motivos, eu vou falar 2. Um é sobre a família, que é em relação a uma matéria que tem no meu livro. E você tem que entender a história da sua família. A sua família hoje, né? Você, seu pai, seus irmãos, ou então você já nem está mais nessa família, já mora fora, ou mora até dentro da mesma casa, porque você é uma vítima também dos seus familiares abusadores. Mas vamos dizer que a gente não pode resumir a sua família, só você, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Essa ancestralidade, essa história toda de família que a gente carrega, vai desembocar na nossa conta, né? Então a gente tem aí os seus tataravós, que foram pais dos seus bisavós, que foram pais dos seus avós, e os seus avós, pais dos seus pais. Então, esse comportamento aprendido, ele foi sendo estabelecido num padrão de repetição que chegou até você. E aí você tem também as suas questões internas da sua época, da sua autoconfiança, mas tem algumas questões suas pessoais que não te deixam ser uma pessoa segura e que fez de você uma vítima dessa violência. Por quê? Porque você encontrou justamente com essa outra pessoa que interpretou a violência não como uma vítima, mas como um copiador, um abusador. Hoje, a gente está na era aí dos aplicativos, do mundo digital. Então, já nessas primeiras conversas, você tem que perceber. E você, para perceber, para ter essa sagacidade, você precisa ter um autoconhecimento muito bom, muito ok, para você não se deixar levar. E entender quais são os padrões de comportamento que você vem repetindo e por isso você sai de um problema e entra em outro problema. Então, por que que essas pessoas vão sofrendo todas essas questões violentas, né? Esses abusos que começam ali no digital, no comportamental, no emocional. E aí pode ser o abuso financeiro, né? Onde a pessoa fala, por exemplo, se você vive em outro país e você está num visto de dependência daquela outra pessoa, ela pode achar que você tem que trabalhar mais, afinal de contas eu já estou te dando um visto.
né? Então é uma violência, um abuso também. Por que as pessoas ficam tão caladas? Porque elas começam a se associar ao abusador e elas começam a buscar desculpas e afirmações que abonem esse comportamento do abusador. Então, eu te abono. Não, ele não está errado. Ela não está errada. Também, né, eu falo com muitas pessoas no meu celular, ela fica com ciúme. Por isso que ela se comporta assim. Ah, porque eu tinha muitos amigos e aí agora ele não aceita. A gente vai, né, buscando desculpas para o comportamento abusivo daquela pessoa. E aí você tem um sentimento já envolvido. Você já sente alguma coisa por essa pessoa, já tem um sentimento aí, e aí você não sabe como sair disso tudo. Então, por que eu não saio? Porque tem a questão do campo do silêncio, que é um campo fértil para o abusador, e tem o campo também da ignorância, quando eu ignoro determinadas informações extremamente importantes e relevantes para que eu me salvo, resguarde. Mas eu ignoro essas informações. Por exemplo, informações que eu estou te dando aqui agora. Ah, então eu não sabia que ficar pedindo a minha senha, isso pode ser um abuso? Sim, porque isso é uma falta de respeito, é uma falta de privacidade. Ele está invadindo uma fronteira pessoal sua. E aí você vai me perguntar, mas Sayonara, como que esses esquemas acontecem? Por que a gente se torna uma pessoa assim com tantas questões emocionais que nos fragilizam? O Winnicott é um psicanalista, um psicólogo muito importante e ele vai falar que ele tem ali uma explicação, uma teoria da mãe suficientemente boa e suficientemente ruim. O que é isso? Nós precisamos de limites. E ele vai trazer alguns pontos, e eu vou colocar aqui para vocês agora, para vocês entenderem que ele defende, e que nós, né, psicólogos, concordamos plenamente, que esses pontos são extremamente vitais para uma boa saúde emocional. Então vamos lá, o que a gente precisa para a gente ter o mínimo de estabilidade emocional? O Winnicott vai dizer: eu preciso de um ambiente seguro, de uma conexão de amor e de interesse. Eu preciso de autonomia, eu preciso de uma boa autoestima, de liberdade de expressão e de limite. A falta desses pontos me levará ao desenvolvimento de um esquema mental. E todos os esquemas mentais, eles são altamente destrutivos, porque você pode ter um esquema de abandono, então você se sente uma pessoa abandonada por causa disso. Qualquer pessoa que te abriga, que te apoia, que te dá um colinho, te dá ali 50 centavos de atenção, você já acredita e confia. Você pode ter ali o esquema de dependência. Então é aquela criança que se tornou extremamente dependente de tudo que faz. Ela é dependente dos seus pais. E essa dependência automaticamente desabona as suas habilidades e capacidades. Então, quando você está num relacionamento que essa pessoa te diminui, te humilha, desabona as suas capacidades, suas habilidades, você acha tudo isso muito normal. Por quê? Eu já vivi isso. É um campo conhecido. Essa área é uma área muito conhecida para mim. Eu já vivo isso há muito tempo. Tudo isso vai me jogar num problema muito sério que a gente chama do ciclo da autossabotagem. E aí é um próximo assunto e fica para outro vídeo para não ficar muito grande. Esse vídeo foi importante para você? Fez conexão com você? Me conta aqui embaixo. Você vive algum relacionamento abusivo? Já viveu em algum momento da sua vida? Você conhece alguém que viva? Esse conteúdo pode ajudar alguém? Me ajude compartilhando, enviando para as pessoas que você ama, deixando seu like e, sobretudo, seu comentário, porque é muito importante para mim ouvir você. Um beijo grande, até o nosso próximo vídeo. Bate aqui, high five. Bye, bye.